Sabe, tem umas frases que simplesmente grudam na gente, né? Totalmente. Elas começam a aparecer em todo canto. Num post, numa caneca, sabe? E, de repente, elas viram parte do nosso vocabulário. Viraram tipo provérbios modernos. Exato. Pílulas de sabedoria que parecem falar direto com a gente. E hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das mais conhecidas. Uma bem potente. A frase é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é clássica. E a nossa missão aqui é desmontar essa citação, peça por peça. Entender por que ela tem esse apelo todo, o que tem por baixo dela e, claro, Sempre tem uma coisinha surpreendente na origem. sempre. E o mais curioso dela, pra mim, é que quanto mais você olha, mais camadas você encontra. Ela parece simples, né? Quase óbvia. À primeira vista, sim. A forma como ela é construída é genial. Acho que um bom jeito de começar é por aí, pela estrutura dela. Boa. Ela tem duas metades, quase como um espelho. A primeira olha para trás, para o passado, com um realismo bem pé no chão, e a segunda olha para frente, para o futuro, com uma injeção de esperança, de poder que é contagiante. É esse balanço que a torna tão poderosa. É verdade. É um contraste muito bem feito. Então, ok, vamos desempacotar a primeira parte. Vamos lá. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, isso bate fundo, né? Bate. Porque toca numa fantasia que todo mundo, sem exceção, tem. Quem nunca pensou, ai, se eu pudesse voltar para aquele dia e fazer diferente? Sim. Ou se eu não tivesse dito aquilo? A frase começa validando isso. Ela não te julga por querer mudar o passado, ela só diz: eu sei, é humano. Exatamente. E esse é o primeiro passo genial da frase. Ela não chega com aquele otimismo forçado, tipo, esqueça o passado. Não. Não mesmo. Ela primeiro senta do seu lado e reconhece a dor, o arrependimento. Ela cria essa conexão ao admitir uma limitação fundamental da vida. O tempo só anda para frente. O passado não dá para editar. Não dá. E essa honestidade é crucial. Em psicologia tem um conceito chamado ruminação. Ruminação. É que esse ato de ficar remoendo o passado, sabe? Girando em círculos. A primeira parte da frase funciona como um basta gentil a isso. Ela diz, ok, essa porta está fechada, vamos parar de forçar a maçaneta. Nossa, essa conexão com a ruminação é ótima. Mas aí eu te pergunto, esse realismo todo não pode ser um pouco paralisante? Como assim? Quer dizer, ouvir que você não pode consertar o começo pode soar meio desanimador para algumas pessoas, como se uma parte da sua história já estivesse, sei lá, estragada para sempre. Não tem um risco aí? Essa é uma pergunta excelente. E sim, o risco existiria se a frase terminasse aí. Seria uma declaração terrivelmente pessimista. Seria horrível. Mas é por isso que a segunda parte é tão vital. A primeira cláusula não existe para nos prender, ela existe para nos libertar. Libertar. Pensa na filosofia estoica, em Sêneca, Epicteto. A lição central deles era diferenciar o que está no nosso controle do que não está. Certo. O passado não está no nosso controle. Ficar obcecado com ele é um desperdício de energia. Então, ao dizer ninguém pode voltar atrás, a frase não está dizendo seu começo foi um fracasso. Entendi. Ela está dizendo a energia que você está gastando tentando reescrever o capítulo 1, você poderia usar para escrever um capítulo 10 espetacular. É um redirecionamento de foco. É a aceitação que abre espaço para ação. Exato, aceitação radical. Ok, entendi. A primeira parte não é um ponto final. É uma placa de não entre. Ela te obriga a procurar outro caminho. Isso. E é aí que a coisa fica realmente interessante. Porque a frase não nos deixa nesse lugar de aceitação passiva.
Ela dá uma virada de 180 graus e oferece a saída. A virada de chave. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A mudança de tom é brutal, né? É da noite pro dia. A gente sai da imutabilidade do passado para um campo de possibilidades infinitas no presente. Exatamente. E cada palavra nessa segunda metade foi escolhida a dedo. Vamos quebrar isso. Vamos. Primeiro, qualquer um. Isso é radicalmente democrático. Qualquer um mesmo. Não importa a sua idade, sua história, seus erros, o convite é universal. Não tem pré-requisito. Ok. Segundo, agora. Essa talvez seja a palavra mais poderosa de todas. O agora. A mudança não está condicionada a segunda-feira eu começo ou depois do carnaval. O poder está no presente imediato. Cada momento é um ponto de partida. Isso me lembra muito o conceito do poder do agora, de que a vida só acontece de fato neste instante. Totalmente. É a mesma filosofia. E, por último, a parte que eu acho mais bonita. Fazer um novo fim. Ah, essa é linda. Não é consertar o que quebrou, nem apagar o passado. É sobre construção. Construção. Me lembra muito a psicologia narrativa, a ideia de que nós somos os autores da nossa história. O começo pode ter sido escrito por circunstâncias, pela família, por erros, Sim. mas a caneta para escrever o final está na nossa mão. Isso transfere o que chamam de locus de controle, né? Perfeito. Você usou um termo exato. Tira o poder dos eventos externos e coloca na nossa capacidade de responder a eles. É isso. Pessoas com um locus de controle externo acreditam que a vida é moldada pelo destino, pela sorte. Tudo vem de fora. Exato. Já quem tem o locus interno acredita que suas próprias ações determinam os resultados. Essa frase é um convite para fortalecer nosso locus de controle interno. Faz todo sentido. Ok, você não controla as cartas que recebeu no início do jogo, mas as jogadas que você faz a partir de agora são suas. Não se trata de apagar a história. Mas e dar um novo significado. Isso. O passado vira contexto e não uma sentença. Então, juntando tudo, a frase é quase um manual de resiliência. Aceite o que não pode mudar para liberar sua energia e foque 100% dessa energia na única coisa que você pode controlar: suas escolhas no agora. É simples de falar, mas é uma prática de vida inteira. Uma prática de vida inteira. Exato. E é por isso que ela ressoa com tanta gente. Ela não oferece uma solução mágica, mas um caminho prático. Valida a dor sem deixar que ela nos defina e nos capacita para o futuro sem prometer que vai ser fácil. É um equilíbrio muito maduro entre realismo e esperança. Muito. Ok, agora que a gente dissecou a mensagem, vamos para aquela parte que eu adoro, a da investigação. A história por trás da história. Exato, porque aqui no Brasil essa frase tem dono. Se você fizer uma enquete na rua, 9 de 10 pessoas, talvez 10 de 10. Vão dizer na hora, vão dizer com toda certeza. Isso é de Chico Xavier. A frase colou na imagem dele de uma forma impressionante. E faz sentido, né? Faz todo sentido. Ela se encaixa perfeitamente na filosofia dele de renovação, de perdão, de segundas chances. Parece algo que ele diria. Mas Sempre tem um mas. a história é um pouquinho mais complicada, não é? Pois é. Aqui a gente entra num território fascinante da cultura digital, de como as ideias viajam. Certo. Embora a mensagem esteja em perfeita sintonia com o pensamento de Chico Xavier, a frase não foi escrita por ele. Peraí, como assim não é dele? Não é. Mas está em livros, posts, vídeos, tudo atribuído a ele. Eu mesmo já compartilhei achando que era. Eu sei, é muito difundido. Então, se não é do Chico Xavier, de quem é? A frase foi escrita por um autor americano chamado James R. Sherman. James R. Sherman. Isso. Ela apareceu pela primeira vez em 1982 no livro dele chamado Rejection. Rejection, quer dizer, rejeição. Exatamente. Nossa, isso muda tudo.
Saber que a frase nasceu num livro com esse título dá a ela um contexto muito mais específico e ainda mais poderoso. Muito mais. Não é só sobre recomeçar a vida, é sobre começar de novo, especificamente depois de ter sido rejeitado. Sim, seja no emprego, num relacionamento. Por um grupo de amigos? Isso adiciona uma camada de superação que a gente nem imaginava. Que incrível! O que provavelmente aconteceu foi um fenômeno muito comum chamado de misatribuição. Misatribuição? É, uma citação poderosa de um autor menos conhecido começa a circular. Com o tempo, as pessoas naturalmente associam a uma figura de grande autoridade moral que poderia ter dito aquilo. E Chico Xavier era o candidato perfeito no Brasil. Perfeito, com sua credibilidade imensa e uma filosofia que abraça essa ideia. A frase encontrou nele um padrinho que amplificou a mensagem. É quase como se a ideia procurasse um hospedeiro, né? A frase do Sherman era tão alinhada com os valores do Chico que a cultura popular fez a conexão e pronto, virou verdade. Exatamente. A gente vê isso com Einstein, Clarice Lispector, Shakespeare. Várias figuras que têm um monte de citações filhas que nunca foram deles. É um fenômeno conhecido como efeito Mateus em sociologia, onde o crédito tende a ser dado a quem já é famoso, mas, nesse caso, não diminui nem a força da frase. Não mesmo. Nem a sabedoria de Chico Xavier. Pelo contrário. Mostra que a mensagem do James Sherman era tão universal que transcendeu seu autor, viajou o mundo e foi adotada. Porque se encaixava perfeitamente numa filosofia que já existia e era respeitada aqui. A ideia era boa demais para pertencer a uma pessoa só. Uau, que jornada! Então vamos recapitular o que a gente descobriu nesse mergulho? Vamos lá. Primeiro, a beleza da estrutura da frase. Esse balanço genial entre aceitar um passado imutável e o poder de agir no presente. Isso, o realismo e a esperança. Depois, vimos como isso se conecta com ideias profundas da psicologia, da filosofia, o locus de controle, terapia narrativa. Tudo isso numa frase só. E, por fim, a grande revelação. A frase que a gente tanto associa a Chico Xavier é, na verdade, de James R. Sherman, de um livro de 82 sobre superar a rejeição. O que não enfraquece a frase, pelo contrário. Adiciona uma nova camada de significado sobre resiliência. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o final. Sempre bom. Essa história toda levanta uma questão importante, sabe? O que dá força a uma ideia? É a autoridade de quem a diz? Ou é a verdade que ela carrega dentro de si? Boa pergunta. O fato da autoria ser de um escritor americano e não de um grande líder espiritual brasileiro muda o impacto que essa mensagem tem? Ou a sabedoria da frase se basta. Exato. Será que a sabedoria dela é autônoma, transcende qualquer autor? Talvez o maior poder dessa citação não esteja nem em Chico Xavier, nem em James R. Sherman. Mas na própria jornada dela. Isso, na forma como ela viajou, se adaptou e encontrou eco em milhões de pessoas, provando que uma boa ideia, uma verdade humana, pertence a todos que a encontram e usam para, de fato, fazer um novo fim.